Beleza, tá gravando. Então vamos para nossa aula de hoje. Aí, quem for chegar agora vai ficar de fora, viu? Aí, ó, chegou bem atrasada. Chegou bem atrasado, viu? 8 horas para 7h30, tá atrasada mesmo. E tá gravando, viu? Ó, outra atrasada aí, ó. Vamos chegar no horário, minha gente, que tá atrasado. Então, voltando aqui. Então, nossa aula aqui do primeiro ano. Então, hoje a gente vai falar do MRU, que é movimento. O R significa reto, que vai ser retilíneo. O U significa uniforme. Uniforme quer dizer o quê? Que não há uma mudança característica do movimento, que no caso a gente chama-se o quê? Velocidade constante. Então, movimento retilíneo uniforme, ok? Então, o movimento ele muda uniformemente. Então, o movimento retilíneo uniforme, MRU, um corpo realiza esse MRU quando sua velocidade é constante, diferente de zero. Porque senão estaria em repouso, certo? Se fosse zero. Então, você imagina aí um carro partindo aqui de uma posição inicial S0, e aí ele se desloca até uma posição S, e esse movimento é feito com uma velocidade que é sempre igual, ou seja, ele vai percorrer essa mesma distância, esse mesmo ΔS, no mesmo intervalo de tempo. Então, a função horária que representa esse movimento, vocês vão usar essa relaçãozinha aqui. Eu gosto de dizer, para a pessoa fixar bem essa expressão, digo, ó, gente, a função do movimento uniforme é a função sorvete, né? Ó, S, S0, VT. Então, aí você bota para fixar bem a expressão, o sorvete, né? Então, quando falar assim, movimento uniforme, qual é a expressão? Sorvete. Onde a posição final do móvel é expressa pela posição inicial mais a velocidade vezes o tempo. Ok? Então vamos lá para o movimento uniforme. Então, o móvel percorre espaços iguais em intervalo de tempos iguais. Essa velocidade é constante, né? E a função que nós vamos ter de fixar é a função do sorvete. Então, lembre bem disso aqui, tá bom? Fixe bem que a gente vai usar bastante essa expressão nos nossos problemas. Então, os tipos de movimento retilíneo uniforme, né? Ele pode ser progressivo, é aquele cujo deslocamento do móvel se dá no sentido da orientação da trajetória, ou seja, velocidade positiva e há um aumento na posição, né? Ou seja, há um aumento progressivo do móvel. Então, imagina que a pessoa correndo, né? Então, está aqui a posição S, S0. Então, ele está no sentido do movimento, né? O aumento das posições, ó, S0 menor, aí depois o S maior, e assim sucessivamente. Então, o ΔS aí é um aumento no decorrer do tempo, velocidade positiva. A mesma coisa acontece com o movimento retrógrado, é aquele cujo deslocamento do móvel se dá no sentido contrário ao da orientação da trajetória. Certo? Aí, nesse caso aqui, ó, é o contrário. O movimento está para cá e a pessoa corre no sentido contrário. Aí, a posição inicial sempre é maior do que a final e há uma diminuição no decorrer do tempo, ou seja, velocidade negativa. Então, para ficar bem lembrado da classificação, progressivo, sentido positivo da velocidade. Retrógrado, sentido negativo da velocidade. Tá bom? Não esqueçam disso aí. Então, vamos ver aqui como é que ficaria o gráfico da posição em função do tempo, certo? A gente vai
fixar bem isso mais posteriormente, mas por enquanto nós vamos fazer aqui da forma mais simples possível. Então aqui é o plano cartesiano, né? Aqui você tem o eixo vertical e o eixo horizontal, que é o tempo, posição. Então é posição em função do tempo. Então, quando a velocidade é positiva, você tem aqui o elemento da velocidade positiva, movimento progressivo. Quando a posição, né, vai diminuindo com o tempo, aí você tem aqui a velocidade negativa, então você tem aqui o movimento retrógrado, ok? Então, lembre bem disso aqui, que vocês vão fazer isso aqui mais na frente, tá bom? Então, já o gráfico, né, nesse movimento uniforme, né, o gráfico velocidade em função do tempo, já é um pouco mais diferente, né? Onde você tem aqui os eixos velocidade, né, o eixo tempo. Aí, nesse caso aqui, ó, é constante. Por quê? Porque a velocidade não muda, né? Então, essa área aqui abaixo da função é a variação de espaço, né? A gente vai usar isso muito no contexto, a gente vai trabalhar posteriormente a nossa avaliação. Depois da nossa avaliação, a gente vai trabalhar essas coisas. Por isso é que eu coloquei mais um pouco simplório. Então, aqui está o movimento retrógrado. Então, vamos lá para o nosso primeiro exemplo. Esse tipo de exemplo aqui é só para a gente fixar bem a ideia, certo? Eu tenho aqui dois móveis, né? Cada um com uma velocidade A e velocidade B. Os dois móveis estão aqui descritos aqui nessas posições. Então, o que é que eu vou fazer aqui para eu entender melhor a minha jogada, né? Eu vou fazer de duas maneiras. A maneira que já está feita aqui, certo? E a maneira que vocês podem usar nessa parte do movimento. Então, qual é a maneira que está colocada aqui, né? Eu vou mostrar daqui a pouco. Eu vou primeiro fazer aqui as anotações. Opções de ponteiro. Então, primeiramente, ó, aqui vamos considerar como se fosse a nossa posição inicial. Então, aqui eu vou chamar aqui de zero. É minha posição no eixo aqui no eixo aqui, né, como se fosse a minha origem, zero. E aí, como essa distância entre os dois carros é 100 metros, eu vou chamar aqui de minha posição final, S, né? Então, vai ser minha posição final aqui, esse veículo B, que vai ser meus 100 metros. Então, aqui vai ser o meu S0 e aqui vai ser o meu S. Então, cada um aqui tem uma função característica, né? Que é o nosso sorvete, né? Então, a função característica para A, vou chamar aqui S de A. Qual é a posição inicial, né? Porque se você pegar a função característica, né, sorvete, é o sorvete, né? S0 mais VT. Então, quem é minha função de A? Posição inicial zero, né? Porque ele está na origem aqui, o carro A. Mais a velocidade do carro A. Quanto é a velocidade do carro A? 25. Então, 25T. Então, eu posso dizer que a minha função de A é 25T. Vinte e cinco t. Então, vamos lá para B. Pegando a função característica, sorvete. Então, minha função para B. Olha onde está o veículo B. Está na posição 100, né? O meu veículo B. Então, a minha posição inicial do B é 100. Mais, está no mesmo sentido, né?
velocidade de B, 15. 15t. Observe que o A está mais rápido. Tem que ter um T, viu, gente? Porque não aparece aqui. Vou botar aqui e escondidinho. Aí a gente ajeita mais na frente. Então, o A, 25t, o B, 100 mais 15t. Está meio escondidinho aqui, tá bom? Agora, qual é a jogada aqui? Ele diz que os carros ocupam as posições, né, indicadas na figura, determine depois de quanto tempo o A alcança o B, né? Porque como o A está mais rápido que o B, vai ter um momento que os dois vão ficarem juntos. Então, quando eles estão juntos, estão na mesma posição. Então, eu vou dizer que a posição de A vai se igualar com a posição de B. Então, o que é que os senhores vão fazer? Vão pegar essas funções que vocês detectaram aqui no sistema. Quem é A? 25t. Quem é B? 100. Mais 15t. Aí tem uma jogada aqui, que é uma igualdade de termos. É como se fosse uma equação, né? Então, tudo que tem a mesma característica vai para o mesmo lado da igualdade. Ou seja, porque tu não pode somar banana com laranja, né? Senão dá banananja. Então, o que você vai fazer? Você vai jogar tudo para o mesmo lado aqui, ó. Então, fica 25t 25t. Tem com o sinal trocado, né? Menos 15t. Igual a 100. Quanto é que dá 25 menos 15? Dá 10, né? Então fica 10t igual a 100. Então, quem é o tempo que ele se encontra, né? Estão ocupando o mesmo lugar. Então, vai ser 100 dividido por 10. Então, t vai ser igual a quanto? 100 dividido por 10? 10, né, não? 100 dividido por 10, 10. 10 segundos. Essa aqui é a maneira que é mais comum para essa formação aqui dos problemas que nós estamos trabalhando com o movimento uniforme. Uma outra maneira de se fazer é essa aqui, né, onde você calcula a velocidade relativa entre os veículos, né, VA menos VB, porque estão no mesmo sentido, então um vai ser pela diferença do outro. Ou seja, um se move no mesmo sentido do outro, então a diferença entre os dois eu vou ter a velocidade um em relação ao outro. É aquela história da relatividade que nós falamos, né? Então, quando está um querendo ultrapassar o outro, então ele tem a impressão que o outro está devagar, mas na verdade os dois estão rápidos, no mesmo sentido. Então, a velocidade relativa de um para o outro vai ser 25, né, que é a maior, menos 15, que dá 10. Com isso, eu calculo a distância, né, que tem lá entre os dois, 100 metros. Aí eu vou e calculo exatamente a razão aí entre a velocidade relativa e a distância percorrida. Aí eu vou ter exatamente o mesmo problema, 10 segundos. Essa aqui é a maneira que se faz quem não quer usar os conceitos de função, tá bom? Essa forma aqui com a velocidade relativa. Mas como nós estamos estudando nesse momento a parte de função, então é interessante a gente fazer naquele formato e não nesse aqui. Mas quem achar isso aqui fácil, dá o mesmo resultado. São duas maneiras distintas de fazer. Nesse outro problema aqui, a distância entre dois móveis vale 300 quilômetros.
eles andam um encontra o outro. Aqui já é o contrário, gente. Certo? Aqui já é o contrário daquele problema anterior, né? Aqui eles estavam no mesmo sentido. Aqui eles estão o quê? Contrário. Então, nesse caso, a velocidade relativa é a soma, viu? Ao fim de quanto tempo eles se encontrarão? Né? Essa aqui é a jogada. Então, se usar aquele formato lá de função, se você quiser, né? Você pode fazer do mesmo jeitinho. Você pega aqui, vamos chamar esse aqui de A, certo? Quem quiser, vou chamar esse aqui de A. Esse aqui de B. A mesma coisa, certo? Aí ele está o que aqui, ó? A distância de um para o outro é 300, né? Aí vamos dizer aqui que o A está aqui e o B está aqui, certo? Aí eu digo que o A está indo com 60 positivo, só um exemplo, né? Que fica a critério de vocês. 60 positivo. O B está indo no sentido contrário com 90. Então, esse 90 aqui já vai ser negativo, certo? Porque está no sentido contrário do que eu adotei aqui como origem, né? Ó, um positivo. Então, aqui vai ser minha origem. E aqui vai ser minha posição 300. Aí você vai montar as funções para cada um, igual que a gente fez naquele outro lá, né? Quem é o A? Pega na função característica, sorvete. Sempre lembrar do sorvete. Sorvete. Então, ó, quem é a posição inicial? Ó, 0, né? Do A, ó. Aqui, ó, posição do A. Posição inicial 0. Mais 60T. 60T. Então, 0 mais 60T é 60T. Então, eu posso dizer tranquilamente que a minha função de A 60T. 60T. Ok? Então, vamos lá para de B. 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 Quem é B? Posição inicial 300. Tá lá, ó, onde ele já se encontra lá, 300. Como ele está no sentido oposto, menos 90T. Então, ao fim de quanto tempo eles se encontram? Do mesmo jeito, pessoal. É só pegar aqui, ó, igualar A ao B. Então, quem é o A? 60T. Aqui tem gente que, com o tempo, vai fazer isso aqui quase que automaticamente na cabeça, viu? Esse tipo de problema. Com dor móvel, certo? Então, aqui, 300. Lembra que eu falei para vocês que a relatividade dos dois é a soma? Olha aí, ó. Menos 90T. Bota as partes que estão com T tudo para o mesmo lado, ó. Então, antes, aqui que sinal negativo é para lá positivo. Então, vai ficar o quê? 60T mais 90T igual a 300. Então, quanto é que dá 60 mais 90? 150, né? Então, fica 150T
T igual a 300. Então, quem é T? 150 ou 300 dividido por 150. Que vai dar quanto? A 2. Né? Então, T é igual a 2 segundos. Ou, no caso, 60, 90, distância entre eles 300. Velocidade relativa, um somando com o outro. Dá quanto? 150. A distância, 300. Então, você vai ter o que aí? A distância 300 dividido por 150 dá 2 horas. Mesmo resultado. Duas maneiras diferentes de fazer, mas com o mesmo resultado. Tá bom? Lembrar sempre isso aí. E aí a gente finaliza. Vou manter isso aqui para ficar bacana. Eu vou salvar em PDF já com essas resoluções aí para facilitar para vocês. Tá ok? Então vamos lá, deixa eu salvar aqui. Beleza. Finalizar aqui a gravação, ver se vocês têm alguma dúvida que eu vou liberar lá as atividades. Interromper gravação.